O rei Arthur é um dos principais personagens do folclore britânico, sendo o rei dos bretões e governando o castelo de Camelot. Nascido de uma traição perpetrada por seu pai, tornou-se rei ao retirar Excalibur de uma rocha. Passou a governar os bretões e, com cavaleiros da Távola Redonda, lutou contra os saxões, monstros, bruxas, gigantes, entre outros. Existem diversos personagens e diversas lendas relacionadas ao rei Arthur, o que alguns historiadores classificam como mitologia arturiana. Muitos desses personagens são bastante populares ainda hoje, como o Mago Merlin, a Fada Morgana, o Cavaleiro Lancelot e o Cavaleiro Verde, entre outros. Rei Arthur foi um lendário rei da Grã-Bretanha e teria governado entre os séculos 5 e 6, período conhecido como a Alta Idade Média. Não existem fontes que comprovem a existência do rei Arthur. As primeiras fontes relacionadas a ele foram produzidas séculos depois. Arthur se tornou rei dos bretões após conseguir retirar a espada Excalibur de uma rocha. Na história mais popular de Arthur, ele é traído por seu principal cavaleiro, Sir Lancelot. Morgana, meia-irmã de Arthur, tentou destronar o irmão e coroar seu filho como rei. Segundo a lenda, Arthur foi o rei dos bretões, povo que controlava a Grã-Bretanha nos séculos 5 e 6. Sua lenda se passa nesse período de hegemonia bretã na ilha. Arthur era filho de Uther de Pendrago e de Igraine. Esta era casada com Gorlois. Pendrago era o rei dos bretões e tinha um conselho de cavaleiro que se reuniam em uma távola redonda. Daí o nome que receberam, Cavaleiros da Távola Redonda. Távola é a palavra utilizada antigamente para mesa. E teria sido o próprio Mago Merlin quem construíra a Távola Redonda. O rei Pendragon se apaixonou por Igraine, e após uma mágica do Mago Merlin, ele se transformou em Gorlois. Sob essa forma, foi até o quarto de Igraine, onde mantiveram relações sexuais. Quando a criança fruto dessa relação nasceu, foi entregue para Merlin criar. Merlin criou Arthur escondido de quase todos, e quando Pendragon faleceu, uma disputa entre a nobreza bretã ocorreu para decidir quem assumiria o trono. Merlin afirmou aos cavaleiros que uma espada chamada Excalibur se encontrava cravada em uma rocha, e aquele que conseguisse tirar a espada deveria ser coroado rei dos bretões. Inúmeros cavaleiros tentaram removê-la. Nenhum deles teve sucesso. No entanto, Arthur, ao caminhar pela estrada, observou uma espada cravada na rocha, e sem saber da profecia, a arrancou com facilidade da rocha, obtendo o direito de ser o rei. Então, Arthur passou a governar do lendário castelo de Camelot, e contou com o auxílio de cavaleiros da Távola Redonda. Durante seu governo, ele uniu os diferentes clãs bretões, e conseguiu repelir os ataques dos saxões, que tentavam tomar a Bretanha. Segundo a lenda, seu governo foi de grande prosperidade e passou a ser chamado da Era de Camelot. Mas de onde vem a lenda do rei Arthur? Bem, como a maioria das lendas, não é possível estabelecer exatamente o local e a data originais. Mas, os primeiros registros sobre a lenda são do século IX, cerca de meio milênio depois da suposta existência de Arthur. Um texto produzido do século XII afirma se tratar de uma compilação de um texto do século IX, conhecido como a História Britonium, História dos Bretões, que teria sido escrito entre 829 e 830 por Nennius. No entanto, foi a partir do século XII que as lendas arturianas se popularizaram na Grã-Bretanha. E na França, a obra História dos Reis da Grã-Bretanha é considerada responsável por essa popularização. Mas a relação entre o rei Arthur e a Távola Redonda? O relato mais antigo sobre os Cavaleiros da Távola Redonda é do século XII. Na obra Matter of Britain, a mesa redonda onde esses cavaleiros se reuniam simbolizava a igualdade entre eles, sem existir o cavaleiro superior ou inferior. O número de cavaleiros varia, dependendo da obra. A quantidade mais comum são 12 e 24 cavaleiros, mas algumas obras apontam a existência de centenas deles. A maior parte das obras medievais afirma que a Távola Redonda foi criada na época do pai de Arthur, o rei Uther de Pendragon. Essa antiga távola também é chamada de Távola Velha. Na Távola Arturiana, diversos cavaleiros ganharam destaque, como Lancelot, Tristão e Percival. Em alguns períodos, esses cavaleiros se tornaram os personagens centrais das histórias relacionadas a Arthur. Na França, foi muito popular a história da busca do rei Arthur e dos cavaleiros da Távola Redonda pelo Santo Graal. A obra mais antiga sobre essa lenda é de Crétin de Troyes. Na versão de Crétin, um camponês chamado Percival acabou se unindo aos cavaleiros que buscavam o Graal, encontrando um almejado objeto. No grande salão do palácio de Winchester, existe uma tábua redonda com 24 assentos. A mesa é feita de carvalho inglês e foi produzida por volta do ano de 1290. Ela possui 5,5 metros de diâmetro e pesa cerca de 1.200 kg. A origem do nome Arthur gera muitas discussões entre os linguistas. Para alguns, o nome tem origem no latim, derivando de Artorius. Para outros, o nome deriva de um nome celta.
Art, Rick. Outros defendem ainda que o nome é um híbrido dos nomes celta e latino. Bem, eu espero que você tenha gostado de mais esse episódio de História Explicada. Deixe nos comentários mais alguma curiosidade sobre o Rei Arthur que não sabemos. Não se esqueça, o seu like é muito importante para nós, seu compartilhamento e sua inscrição. Assim o YouTube entende que nosso conteúdo é relevante. Um grande abraço e cuide-se bem!